Olá, boa tarde. Eu sou a Mariana Costa e está começando mais um Elas no Comando, um programa que retrata os dilemas das mulheres no século XXI. Hoje estamos com muitas atrações e convidadas incríveis. Vamos ter um bate-papo delicioso sobre viagens, ou melhor, mulheres que viajam. O Elas no Comando está no ar. Neste primeiro bloco, a gente fala sobre viagens. Para você que adora viajar, mas não sabe fazer o seu planejamento ou que está preparando a sua primeira viagem e não sabe por onde começar, vem com a gente que você vai adorar essa conversa. A Luana Solomon saiu do mundo corporativo há 2 anos e está viajando em um motorhome com seus cachorros. É isso mesmo, ela tem muita coisa boa para compartilhar. Seja muito bem-vinda, Luana. Olá, Tudo bem? Prazer, Mari. Prazer. Tudo bem? Tudo. Fica à vontade. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Uma honra estar com você por aqui. Obrigada. Bom, e você então estava 16 anos no mundo corporativo, é isso mesmo? Exato. E decidiu começar a viajar pelo mundo. Olha, eu sinto que no mundo corporativo a minha busca era por status e segurança. E eu acho que eu cheguei no momento que eu já tinha alcançado talvez esse status, essa segurança que eu buscava. E eu comecei a buscar outras coisas. Então, eu senti que se eu saísse do mundo corporativo, eu poderia ampliar meus horizontes, poderia, inclusive, inspirar mais pessoas e poderia, enfim, me engrandecer como pessoa. E eu senti que, de alguma forma, o mundo corporativo estava me limitando, que foi algo que foi uma construção de muitos anos, algo que eu tenho muito orgulho e que, graças ao mundo corporativo, eu posso realizar as viagens que eu realizo hoje. Mas foi uma fase, né? Eventualmente a gente volta de fase, né? Mas não é o que eu pretendo no momento. Não é o que você tinha vontade, né? Exato, não é o que eu almejo. Seu desejo de viajar pelo mundo foi muito maior, né? Exato. E como foi comunicar isso para sua família? Porque, afinal de contas, né, você tinha um bom emprego, já era consolidada no mercado. Foi difícil? Foi difícil, Mari. As pessoas costumam romantizar tudo, né? Ah, então é fácil viajar de motorhome, falam que a casa é pequena, mas o quintal é o mundo, enfim. Mas indo para a parte prática, comunicação para a família foi complicada, porque eles me viam numa situação estabilizada, eu tinha aquele emprego que eu tinha durante muitos anos, eu já tinha uma equipe, eu estava no meu apartamento, como assim viajar pelo mundo, né? E eu estava, inclusive, dando uma olhada hoje que o Brasil está entre os top 10 países mais violentos do mundo, né? Então, viajar, inclusive, pelo Brasil, sendo mulher, é complicado. Então, eu tive que falar com os argumentos deles, né? Sei do que eu estou fazendo, pesquisei, juntei dinheiro por 2 anos, né? Então, não foi algo que de uma hora para outra eu tive essa ideia. Foi algo que eu fui, da mesma forma, com tudo que eu fiz na minha vida, foi muito planejado. Então, quando eu cheguei com esse background por trás, né, que não tinha sido uma ideia que veio de uma hora para outra, eles acabaram aceitando, não sei se tanto apoiando por medo, né, mas aceitando a ideia e no final eles estão lá sempre que eu precisar. Inclusive estou na casa deles nesse momento, né? Então, então eles não te apoiaram no começo, mas hoje eles te apoiam. Sim, né? me apoiam. Me apoiam com medo, mas me apoiam. Mas eu também viajo com medo, mas viajo. Então assim seguimos, né? Fica com receio também de acontecer alguma coisa, claro, né? Claro. E para as pessoas terem um pouco de ideia assim, melhor sobre a sua vida na estrada, como que foi assim? Você já visitou bastante lugares aqui, né, pelo Brasil. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre esses lugares, onde você já passou? Sim. O meu projeto sempre foi descer para o Ushuaia, que é no extremo sul da Argentina. Então, eu comecei em São Paulo, em direção ao sul. Então, comecei pelo Paraná. Então, no Paraná, eu fui para Pontal do Paraná, na parte do litoral. E eu fui também para a parte dos canyons, Guartelá. Depois, eu desci para Santa Catarina. Santa Catarina também na parte dos canyons, Itaimbezinho. Conheci Urubici, conheci as colônias Nova Veneza, Pomerode. E desci para o Rio Grande do Sul. Aí, Rio Grande do Sul, conheci Porto Alegre, Novo Hamburgo. E aí subi, na verdade, porque eu vou fazer o lançamento de um livro, agora 15 de dezembro. Então eu ia ter o lançamento do livro, teve votação, tive um casamento, enfim, diversas questões. Eu falei, não, deixa eu voltar para São Paulo, resolver a vida. E aí já passo Natal e Novo com a família, depois volto a descer e sigo para o Ushuaia. Muito bom. E você viaja com o Chay e o Gregor, né? Sim. Por que você decidiu levá-los?
Então, eu não tinha como não levar os meus cãezinhos, né? Na verdade, eu tenho 2 cães de 10 anos já. E sabe que eu perguntei na época pro veterinário se seria muito estressante para eles, né? O fato de viajar, eles são idosos. E o que ele falou assim, olha, pode até ser que seja, mas se você fosse perguntar para os seus cães o que eles querem, eles iam falar que eles iam querer estar com você, né? Então, assim, eu acho que é isso. No começo, eles demoraram um pouco para se adaptar, enfim, a van balançava, eu derrubava coisa na cabeça deles, né? Mas, no fundo, eu tô ali com os meus parceiros que estão comigo há 10 anos, né? Eu não conseguiria imaginar seguir sem. Te fazem companhia também, Exato, né? exato. E imagina, sentir super sua falta, né? Exato. Mas a experiência é muito difícil? Você tem alguma restrição? Por exemplo, não posso levá-los em tal lugar? Sim. Antes de ir para qualquer campo, eu pergunto, aceitam pets? Né? Se já não aceita, eu já não vou. Se eu quero fazer qualquer passeio, eu preciso saber aonde que eu vou deixar meus cães. Dá para ir junto ou não? Porque dependendo, por exemplo, se eu for fazer uma trilha de muitas horas, eles não acompanham, eles não conseguem mais, né? Então eu preciso deixar, e eu não consigo deixá-los sozinhos na van. Então vai ter alguém, então às vezes no camping tem alguém que fica com eles, ou deixo na casa de alguém. Eu sempre encontro alguma forma. Teve uma vez que eu deixei eles lá para tomar banho, e aí eles já ficaram, eu fui fazer um passeio. Mas é sempre uma preocupação, né? É sempre uma preocupação que é uma vida, e ao mesmo tempo tem o outro lado que é sempre uma alegria, né? Então... Eles têm seus cuidados também, Tem seus né? cuidados, exato. E quais foram as principais dificuldades que você encontrou nesse caminho de viagens? Eu acho que as dificuldades no começo foram mecânicas da van, porque eu não entendo nada de mecânica, de elétrica, de hidráulica, e de repente eu estava com uma casa sobre rodas, né? Então eu tive questões da van parar no meio da estrada, eu tive problema no meu freio de mão, porque é uma van de 2004, eu tive questões... entupimento de pia, porque você tem problemas da casa também, né? Então, no começo eu não sabia como tinha que fazer para trocar o gás. O primeiro banho, por exemplo, eu tomei frio porque eu não sabia que tinha que ligar o gás. Eu estou acostumado com gás encanado no apartamento. Então, os primeiros problemas foram técnicos mesmo, de não entender como é que funcionava tudo isso. E por mais que tivesse me explicado, é na prática que a gente aprende. E quando eu tive questões com os cães, porque sempre tem uma questão ou outra. Teve um camping que um dos cachorros recebeu uma mordida de uma formiga, aí ele começou a lamber tanta pata dele que ficou inteira carne viva. Aí eu tive pro veterinário, só que você está num veterinário, num lugar que você não conhece, e aí tem a casa que você tem que deixar para trás. Então, assim, nesses momentos me dava uma certa angústia de falar, nossa, se eu estivesse em São Paulo, um lugar que eu conheço, seria muito mais fácil do que estar fazendo isso fora. Então, acho que foram mais essas questões de, putz, e agora o que eu vou fazer? E sou só eu. Mas, ao mesmo tempo, nessas dificuldades foi onde encontrei minhas fortalezas. Nossa, eu consigo resolver sozinha. Nossa, tenho plena capacidade de seguir, né? Então... É por não ter alguém de confiança também, né? Tanto para os pets quanto para o motorhome mesmo, né? Exato. Até dá um medo de você confiar em qualquer pessoa e, de repente, prejudicá-los, né? Exato, claro. E ainda dentro desse contexto de dificuldade, né? Uma das coisas que nós mulheres enfrentamos bastante é o machismo, né? Sim. Você teve que lidar com alguma questão nesse sentido? Então, machismo eu não sei se eu lidei com preconceitos que eu acho que são conceitos que já estão enraizados, né, na sociedade. Então, por exemplo, quando eu estava descendo a Serra do Rio do Rastro, teve um acidente com uma moto. Tinha uns motoqueiros parados, eu estava descendo com a van e o cara, para, ajuda, chama o homem que está aí. Eu falei, gente, que homem que está aqui? Tenho eu e 2 cachorros peludos do meu lado, né? Não tem um homem para ajudar, não tem homem. Não, mas chama o homem. Porque ele vê uma van, ele acha que naturalmente tem um homem, né? Mas assim, eu nunca tive um preconceito, tipo, volta pra cozinha, nunca tive nada disso. Inclusive no mundo corporativo também não tive nada disso. Mas as pessoas partem do pressuposto que tem um homem junto. Então eu chego num camping, então vocês vão ficar quanto tempo? Eu falei, vocês quem? Eu e os cães? Porque não existe vocês aqui, né? Sou eu, né? Então as pessoas acham que é uma família ou que tem um homem em algum lugar que vai fazer alguma coisa, sabe? Mas eu não senti... Não fui tolhida ou não teve uma situação que eu me senti de alguma forma, sei lá, ou ameaçada ou diminuída pelo fato de ser mulher. Foram mais essas questões, assim, que,
enfim, mais corriqueiras, assim. Uhum. Nenhuma situação também de assédio, nada do De tipo? assédio, nada disso. Não, no máximo eu recebo, sei lá, umas mensagens, me leva junto nessa viagem, sabe? Mas é coisa que mulher recebe de qualquer jeito, então, enfim, nada agressivo. É porque eu acho que é um receio das mulheres, né? Da maioria das mulheres que querem viajar sozinhas, acho que é um receio meu, assim, essa coisa de estar sozinha, de alguém tentar se aproveitar disso, né? É a maior preocupação. Sempre que alguma mulher vem conversar comigo, ela fala assim, mas e a segurança? Né, o que eu falo, olha, eu paro geralmente em campings, né? Eu não paro na rua porque é um lugar seguro, né? Enfim, tem muita gente que para em posto de gasolina, eu não paro. Então, eu tento me precaver, né, de alguma forma, e eu fui muito surpreendida por muitos anjos que foram aparecendo. Então, justamente, eu recebi muita ajuda de mulheres e de homens também no meio da estrada, né? Então, eu justamente só tive experiências muito positivas. Muito bem, pessoas querendo ajudar também, Exato, né? pessoas querendo ajudar. E para as mulheres que estão programando a sua primeira viagem sozinha, que dica você daria para elas? Olha, eu acho que a viagem é um laboratório de autoconhecimento, então eu diria para elas entenderem os limites delas. Então, por exemplo, tem mulher que não consegue ir para o cinema sozinha. Então, você vai começar indo para o cinema sozinha. Não tem como se programar para uma grande viagem se ela não consegue nem ir para a padaria sozinha, né? São pequenos passinhos. E eu sugeriria, se ela nunca saiu, fazer uma coisa que ela se sinta um pouco confortável. Então, por exemplo, antes do motorhome, eu fiz uma expedição para a Amazônia. Então, era um grupo. Eu não conhecia ninguém, eu fui sozinha, mas tinha um grupo, tinha uma rede de apoio, né? É diferente. Então, eu acho que o primeiro passo é a pessoa pode, de repente, fazer um intercâmbio para fora, ficar numa casa de família. Então, não necessariamente se largar sozinha, né? Eu pensaria num pequeno passo, cada vez ir se desafiando mais para conseguir chegar num objetivo maior. Não entrar numa nova assim de cara, né? Isso. Talvez com pequenos passeios. Exato, porque senão vai ser tão grande aquele desafio que ela vai desistir, vai falar assim, não, isso não é para mim. Eu falei, mas você nem tentou, né? Precisa começar de pouquinho. Aos poucos, né? E tem algum lugar que você indicaria para começar? Olha, antes de viajar de motorhome, eu viajei um pouco pelo Brasil. Então, por exemplo, eu fui para o Ecoville no Rio de Janeiro, que eu tive uma experiência, foi super bacana. Eu fui para a Chapada Diamantina, só que eu fui para um retiro. Eu sugiro que seja algum lugar que a pessoa consiga ir acompanhada dentro das possibilidades dela, financeiras também. Então, por exemplo, se você for pensar do outro lado do mundo, por exemplo, a Tailândia, né? Eu fui para a Tailândia e eu achei maravilhoso. E tem muita gente que não fala inglês, que vai lá, a maioria do país é budista, as pessoas tratam super bem, querem te ajudar, mas de repente a pessoa fala, não tenho condição, então quero ir, sei lá, para o Guarujá, né? Eu acho que vai muito mais da pessoa se sentir segura, e essa segurança vai muito mais do mental dela, muitas vezes, do que de fato do entorno, né? E Luana, a nossa produção, ela conversou com a influenciadora digital na área de viagens, a brasileira Carla Vasco, que atualmente ela está morando no Chile e começou viajando com pouco dinheiro. Então vamos ouvir o que ela tem para dizer. Pelo que eu me lembro, eu sempre me interessei por viagens. Eu me lembro claramente a primeira vez que eu viajei foi aos 10 anos de idade com a minha família para visitar familiares. E desde então eu senti uma coisa muito especial, muito diferente, assim, em explorar, conhecer uma coisa de uma forma inédita, e isso me marcou muito, e eu sempre fiquei assim como contando os momentos para viver de novo essa experiência. Praticamente no final de 2021, início de 2022, eu estava com toda a minha vida pronta, financeiramente, psicologicamente, em questão de trabalho também. Eu estava com tudo organizado para viver uma imersão cultural. E o Chile apareceu para mim de uma forma muito natural. Eu conheci o meu namorado aqui no Brasil e ele é chileno, né? E aí, quando eu disse para ele que eu tinha essa vontade, esse desejo de viver essa imersão cultural, ele falou, por que não o Chile, então? Aí eu pensei, pode ser. Entendi como um sinal até mesmo assim da vida para eu ir. E, bom, comecei a estudar o Chile, né? Vi que o Chile hoje é uma das economias mais fortes da América Latina e também percebi que tá carente de mão de obra lá. E eu fui, a princípio, para passar 3 meses, e aí fiquei por 6, por 9, agora eu tô por 10 meses no Chile. Olha, a adaptação foi bem complicada, assim, principalmente no começo. Era tudo muito novo, tudo muito diferente, né?
E depois que eu passei essa parte, né, de adaptação, que eu perdi um pouco de medo, de vergonha, eu consegui me expressar e me encaixar melhor, assim. Porque, assim, o Chile, com certeza, nesse momento já faz parte da minha história, né? Mas eu confesso que eu tenho muitas vontades de explorar outros lugares, assim, até mesmo no Brasil eu tenho essa vontade. Então, eu não sei ainda como as coisas vão se dar, se eu vou ter uma base fixa no Chile, né? E só o tempo mesmo vai poder dizer como isso vai ser. Bom, a primeira dica que eu poderia dar é se estruture financeiramente para isso, porque, querendo ou não, viajar é sim um investimento de vida. Então, assim, separe parte do seu orçamento pessoal mensal, né, para esse objetivo. E a partir disso, traça o seu perfil de viajante, a partir do seu orçamento, a partir de quanto você pode dispor para isso, né? E aí, assim, com o seu perfil de viajante, você vai poder analisar as suas possibilidades. Por exemplo, se você não tem tanto dinheiro, você vai ver o que você pode fazer. Por exemplo, se você se importaria em compartilhar quarto com pessoas desconhecidas, ou se, por exemplo, quais experiências você quer ter, qual o custo dessas experiências. Então, eu acho que a primeira dica é não pensar que é impossível, porque toda viagem ela pode ter um padrão altíssimo ou pode ter um padrão bem reduzido. Basta você também estudar estratégias, né, buscar na internet e tal, estratégias para facilitar essa sua jornada. Muito bom, muito obrigada, Carla, por ter mandado pra gente falando um pouquinho da sua experiência. Ilona, a gente viu um pouquinho da história da Carla. Você conseguiu enxergar alguma semelhança com a sua? Várias semelhanças. Sabe que eu vou até fazer um comentário, continuando o que a Carla falou, sobre essa história de você não ter estrutura financeira e querer fazer uma viagem. Tem, inclusive, 2 sites, o Worldpackers e o Workaway, que você pode fazer um trabalho voluntário fora do país. Então, por exemplo, você não tem dinheiro, mas você quer viajar para a França e tem lá um serviço para cuidar de 2 pets numa casa. Então, você vai na casa da pessoa, você ganha estadia, então você não tem gasto, né? E ainda você fica naquele lugar. E tem muitos trabalhos assim. Então, às vezes, eu conheci pessoas que viajam sem absolutamente nada. Recomendo? Não recomendo, porque situações podem acontecer. Só que existe sim uma possibilidade de você viajar com um custo realmente baixíssimo. Isso eu achei bem interessante. Agora, de semelhança com ela, essa questão de imersão cultural que ela falou no começo é algo que também me fascina bastante. Eu sou bem entusiasta disso, de conhecer novas pessoas, novas culturas, né? Então, essa possibilidade de viajar realmente amplia muitos horizontes. Eu achei isso, enfim, bem semelhante. A parte que ela teve uma questão da adaptação, eu também tive muitas questões da adaptação, como eu falei, com o carro, com a casa, com os cachorros, com o trajeto, enfim, no começo foi bem complicado. E é isso, perseguir os sonhos, né? Uhum. Muito boa essa dica, né, do trabalho voluntário, porque Exato. de repente é uma solução para essa questão do dinheiro, né, para essa parte financeira. Exato. De repente é um sonho, mas a pessoa pode explorar novos horizontes, né? Exato, começar por aí, sem ter um custo inicial. Ela ganha, inclusive, estadia e alimentação em muitos desses trabalhos voluntários. Uhum. Já é um gasto que você tira, né? Exato. Menos uma coisa para se preocupar, né? Exato. Bom, e Luana, nós fomos às ruas e ouvir as pessoas e temos algumas perguntas para você. O que levou ela, né? Como foi o planejamento, né, para ela largar tudo e sair nessa aventura, e se os cachorrinhos têm sido uma boa companhia para ela? Parte fácil, os cachorrinhos têm sido uma ótima companhia para ela. Agora, a parte do planejamento é exatamente isso, planejamento financeiro e planejamento mental, porque eu acho que no final das contas a gente tem muito medo do desconhecido, né? Então a gente fica com muito receio de sair daquilo que a gente entende como convencional. Então, na nossa vida, a gente tem que entrar nesse trabalho, chegar nessa posição, casar, ter filhos, e é isso. E, de repente, não. Você fura essa bolha. Então, ao furar a bolha, né, ao ser mais disruptiva, a gente precisa, na verdade, se preparar mentalmente, que eu acho que é até mais importante do que financeiramente. Não mais importante, tão quanto, vai. É importante, né, cuidar da parte mental também. Exato. Vamos ver Quais mais. foram os perigos que você enfrentou nesse meio tempo? Porque por viajar sozinha e ser mulher, eu acho que o perigo é em dobro. Teve algum? O perigo. Eu tive essa questão da van que ela praticamente parou. Então, acendeu uma luz no painel, estava escrito EDC e não acelerava mais do que 30 por hora.
não acelerava, aquilo começou a me dar desespero, eu não sabia o que era aquela luz no painel. E aí, o que eu fiz? Eu encostei e comecei a chorar, porque eu não sabia o que fazer. Então, assim, talvez se eu tivesse à noite, numa estrada, eu poderia ter sofrido um perigo. Mas, assim, eu só viajo de manhã, né? Eu tomo esse cuidado e viajo poucas horas por causa dos cães. Então, assim, eu tomo esses cuidados. No final das contas, parei num posto, me ajudaram, enfim, acabou se resolvendo. Tive que voltar guinchada, na verdade, foi assim que se resolveu a situação. Era uma pecinha, né? Sensor de baixa pressão. Mas perigo, eu não sinto que eu corri nenhum perigo justamente porque eu não pernoito na rua, né? Então eu tomo esse cuidado. Acho que é importante, né? É, exato. Se precaver. É. Vamos ver mais uma. Gostaria de saber se ela já perdeu os cachorros em algum momento da estrada, da viagem, da aventura. Como foi e como foi para recuperar os animais e devolver para o trailer? Você sabe que teve um camping que eu tava e primeiro eu chego no camping, eu geralmente fico pelo menos umas 2 semanas. Aí eu começo a me adaptar, vejo como que é a situação do camping, solto os cães depois de um tempo. E teve um desses campos que eu estava sentado com o pessoal, de repente, cadê um dos cachorros? Não achava, fiquei desesperada, daí a gente saiu correndo, aí todo mundo começou a ajudar, a chamar e tal. Eles estavam num churrasco de algum dos outros trailers ali, sabe? Espertinho. É, exato. Então, assim, eu já sei, porque primeira coisa que você chega nos campings, são milhares de churrascos acontecendo ao mesmo tempo. Então, meus cães, eles vão ali se divertindo nas carnes, né? Mas foi uma situação assim, eu perdi num lugar, entre aspas, protegido, né? Seguro, né? Foi dentro do camping. Na maioria das vezes, vocês também estão sempre dentro do camping, né? Com os cachorros. Sim, sim. Eu saio com eles na rua, mas daí, ainda que eu geralmente saio com guia, mas se for muito tranquilo, eu saio sem guia, mas aí eu tô com os 2 do lado, eles são mais idosos, não saem correndo, é mais fácil. Mais fácil, né? Bom, e vamos para a última pergunta, então. A minha pergunta é, como é que você consegue se alimentar conforme vai seguindo a vida na estrada? Até porque você é vegana. Eu imagino que deve ser mais difícil, mas eu gostaria de saber de você. Nossa, essa aí até me pesquisou. A alimentação vegana básica que eu falo para as pessoas é o básico do brasileiro, que é arroz, feijão, salada e legumes, né? Então, assim, em qualquer lugar do Brasil eu consigo comprar um saco de arroz, de feijão, uma salada, né? Enfim, a dificuldade do vegano é gostaria de comer um queijo vegano, quero comer um requeijão vegano, né? Aí sim começam as dificuldades. Então eu cozinho bastante dentro da minha van, assim como eu cozinharia dentro de casa. Dependendo da região, vão ter algumas questões diferentes, mas para cozinhar é sempre mais fácil. O difícil para um vegano sei lá, numa festinha de criança, alguma coisa assim, mas tendo a cozinha, eu realmente não tive problema sendo vegana. Já sou há 4 anos e esse realmente não representa um problema para mim. É o básico, né, também. Exato. Acho que a galera foca muito na carne, mas a gente tem uma ampla variedade de alimentação. Exato. O foco, a gente consegue proteínas dos grãos, então, do feijão, do grão de bico, da ervilha, da lentilha. A gente está acostumado a ter a tal da misturinha, né? E acha que se não tiver mistura, vai faltar. Mas estou viva e forte, gente, tá tudo certo. Dá para quem for vegana, então, consegue ir. Consegue ir. E Luana, quais são os seus projetos e metas para 2023? Então tá. Meu projeto é descer para o Ushuaia, que também era a meta de 2022, mas que por alguns motivos eu sempre acabei voltando. Ou eu voltei para participar de uma palestra, ou eu voltei para o lançamento de um livro, ou eu voltei... Então, eu sinto, na verdade, que eu vou recalculando minha rota, né? E são paradas estratégicas que foram necessárias para eu cada vez me sentir mais segura e confiante para seguir nessa minha jornada. Então, para 2023, eu quero descer para o Ushuaia com os cães. Eu vou passar direto ao Brasil, minha ideia é já seguir para a Argentina no começo de janeiro. E depois disso, eu estou buscando novas formas de ampliar os horizontes. Então, eu comecei uma mentoria recentemente para falar de carreira. Eu estou vendo novas formas comecei um curso de especialização digital, novas formas de monetizar e, enfim, ganhar dinheiro na estrada, não só como influenciadora digital. Na parte da internet também, algum curso, alguma coisa assim? Então, na parte da internet eu comecei a fazer esse curso de especialista digital que ele abre para diversos ramos. Então, desde tradução até edição de vídeos, enfim,
trabalhos que você pode fazer remotamente, né? Uhum. Mas um curso seu na internet ou não? Então, um curso meu na internet, as pessoas têm solicitado, principalmente para falar de mulher viajando. Eu tenho pensado em lançar algum produto digital, eu ainda quero fazer alguma coisa assim. De repente um guia, né, para as Exato. mulheres, com dicas de destino, coisa Sim, do tipo, né? com Seria muito certeza. legal. É. Bom, infelizmente nosso papo já está chegando ao fim. Suas dicas foram incríveis. Então, para quem quiser tirar dúvida, te acompanhar nas redes sociais, qual que é? Onde a pessoa te acha? Então, no Instagram é o luana.solomon e no YouTube é Luana Solomon. Tá certo. Então, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Mari. Adorei conversar com você. Eu também. Foi muito bom, viu? Obrigada. Bom, e esse foi o nosso bate-papo sobre viagens com a Luana Solomon. Então, estamos encerrando Elas no Comando de hoje. Agradecemos a presença das nossas convidadas, Luana Solomon, Gabriele Sena e Júlia Vane. Agradecemos também a Carla Vasco, a nossa equipe de produção, os operadores de câmera e os sonoplastas. Esse programa foi realizado sob a orientação dos professores de produção, sonoplastia e operação de câmera do Senac Lapa Cipião. Muito obrigada a você que nos acompanhou nessa edição especial de Elas no Comando. Até mais. Tchau, tchau.